Vocês sabem para onde está indo o dízimo que vocês dão? Aconteceu um fato comigo que eu tenho provas e tenho testemunhas. Eu fiquei aterrorizada e eu senti de compartilhar com vocês algo que me aconteceu e eu fiquei sem saber como agir no início. Depois eu fiz o que veio no meu coração. Eu comecei a participar de uma igreja há um tempo atrás, né? Saí da que eu estava e fui para essa outra igreja. E fiquei lá durante 3 meses. E nesses 3 meses, nesse tempo que eu fiquei lá, me aconteceram algumas coisas que eu só vou contar uma delas. Só vou relatar uma. Quando eu dei o primeiro mês de dízimo, né? Eu recebi uma pensão dos meus filhos. Era o único meio que eu tinha, né? De alimentação, de tudo. R$ 600 de pensão. E o pastor disse que eu tinha que dar 10%, né? R$ 60. E assim eu fiz. Eu peguei os R$ 60, lá já tinha um envelopezinho com meu nome, tudo bonitinho, e dei. Creia no que aconteceu. No dia seguinte, vocês não têm noção do que eu passei dentro da minha casa. No dia seguinte, a minha casa foi invadida por ratos. Mas não era ratinho, não. Era ratões, ratazana. Minha casa é limpa, não tem mato no quintal. Nunca teve rato aqui, para dizer assim. Algumas vezes aparecia, porque em frente tem um terreno. Porém, a gente colocava veneno. Eu tenho um cachorro, né? E onde casa que tem cachorro quase não tem rato. Pelo menos na minha, não. Mas nesse dia, apareceu rato para todo que é lado. Apareceu rato, cocô de rato, dentro do meu guarda-roupa. Aparecia rato que caminhava dentro de casa, parecia mais era jacaré, crocodilo caminhando. Foi horrível, horrível. E eu comecei a me assustar com aquilo, porque dentro de uma semana não tinha lugar da minha casa que eu olhava e eu não via ratos imensos. E aí, um certo dia, eu tomei uma atitude de... Eu comprei veneno para colocar no mator. Eu coloquei um mata-rato, o cola-rato, eles carregaram o cola-rato para o quintal. Não tinha lugar na minha casa que você não via cocô de rato. Dentro do guarda-roupa, em cima do fogão, em cima de armário, no chão, na frente da casa, no fundo da casa, não tinha lugar, em cima do sofá. Eu fiquei quase uma semana. Eu ia para casa da minha irmã. Ela não sabe disso. Eu ia para casa dela e eu ficava lá porque eu tinha nojo. Eu tenho 2 filhos e eu tinha nojo. Resumindo, eu chamei o pastor, contei para ele, conversei com ele e ele veio até a minha casa. Veio ele, um outro irmão, a esposa e as filhas. E eu conversei com ele e ele viu os ratos pulando da fruteira pro fogão. Era uma nojeira, uma nojeira. O sangue de Jesus tem poder. Eu nunca vi um negócio daquele. Eu nunca tinha visto. E aí, nesse dia que eu chamei, ele viu. E ele simplesmente olhou para mim e disse assim: irmã, não tem outra explicação. A irmã está congregando e a irmã não está em pecado. Eu não estava mesmo. Eu não estava fazendo nada de errado. E ele falou para mim que eu tinha que dar o dízimo, porque era o espírito de... Eu esqueci até o nome que ele falou. Um espírito, tipo assim, que pegava as coisas, o espírito que eu tinha que dar um dízimo. Eu não me lembro direito o nome que ele falou. E aí eu fui e falei para ele. Falei, mas engraçado é que os ratos invadiram a minha casa no dia seguinte que eu dei o dízimo. Eu dei o dízimo num dia, no outro os ratos estavam dentro da minha casa. Não foi coisa assim de entrar, foi um ratinho que eu vi ali e daqui a pouco tinha... Não, foi ratões, ratazana. Então assim,
Ele falou pra mim que era falta de dízimo, eu expliquei que eu tinha dado dízimo. No dia seguinte ele falou, vamos orar. Mas ele virou as costas e foi embora. E eu continuei indo nessa igreja, continuei orando, continuei clamando a Deus. E um certo dia eu estava dentro da igreja, meu filho estava dormindo no meu colo. E ele acordou no meio do culto assim, assustado. E falou assim, mãe, o que você está fazendo aqui? Cadê o véu? Porque eu sou de uma outra denominação. E naquele dia eu vi que realmente não era ali o meu lugar. Não era para eu continuar lá. E eu voltei para casa e eu falei, Deus, eu orei e disse, Deus, eu não vou voltar mais lá. Eu entendi. Eu não sei o porquê que o Senhor permitiu que os ratos invadissem a minha casa. Mas eu não vou mais naquela igreja. Eu vou voltar para onde eu era e tudo vai voltar ao normal, eu creio. Deitei, dormi. No outro dia não tinha rastro de rato para lugar nenhum. Não tinha vestígio, não tinha cocô de rato, não tinha nada dentro da minha casa. E eu vim contar isso para vocês, eu senti de contar porque quando eu pergunto se vocês sabem para onde está indo o seu dízimo, é porque eu ouvi muitas histórias, eu não vou relatar aqui. Mas eu ouvi muitas histórias acerca de que quando você dá o dízimo, quando você dá uma oferta, você tem que ver para onde está indo. O que o pastor está fazendo com o seu dízimo. Né? Isso não vem ao caso, não me interessa. O que interessa é que eu obedeci a voz de Deus, eu ouvi e eu voltei para a igreja em que eu era. E todas as vezes que eu tentei sair, deu algo de errado. E eu desisti. Eu aceito hoje a vontade de Deus, hoje eu aceito que o meu lugar é lá. E eu vim contar para que vocês fiquem atentos, fiquem alertos. Porque nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha pode ser de Deus. O inimigo, ele se faz de anjos de luz, né? Quando ele quer. Então fica aí esse testemunho para vocês ficarem atentos. Que no dia que eu dei o dízimo, os ratos entraram. E no dia que eu disse para Deus, eu não volto mais lá, no outro dia não tinha rastro de rato na minha casa. E eu expliquei pro pastor, eu contei para ele o que tinha acontecido. Ele falou que ele não sabia o que tinha acontecido e que ele não tinha explicação. Mas o Senhor me fez entender e eu tô contando para vocês, isso foi real, eu tenho testemunhas, inclusive o pastor da igreja. Deus abençoe.